E hoje nós vamos trazer como estudo a vida e obra da Ivone do Amaral Pereira. Na realidade, a gente vai dar só uma pincelada, né, da sua vida, do que ela fez, porque é muita coisa, né, que a gente tem que trazer, mas é importante que a gente conheça um pouquinho da história dela e que a gente vai ver que foi uma pessoa muito humilde, mas que toda a trajetória da vida dela foi voltada para a caridade, né? Então eu vou começar trazendo o que ela falou numa entrevista do Reformador em 1982, né? Então ela afirmou que nasceu em 24 de dezembro de 1906. É interessante que eu até fiz uma entrevista com a Denise Correia Machado e provou que ela, na realidade, nasceu em 1900, tá? E então, nessa entrevista, ela diz que nasceu após um baile na residência da avó paterna, num sítio nos arredores da Vila de Santa Teresa, que é município de Valença, estado do Rio, hoje é a cidade de Rio das Flores. Então, seus pais, Manuel José Pereira Filho e sua esposa, Elizabeth do Amaral Pereira. E ela contou que seus avós maternos, eles frequentavam a sociedade do Rio de Janeiro, né? Mas pela linha paterna, ela descendia de judeus portugueses, fugidos de Portugal, apesar de terem sido já convertidos ao catolicismo, e tinha uma bisavó paterna que era índia dos Goitacás. Daí a aparência dela, né? Tinha 5 irmãos, 4 mais novos, né? E um mais velho. Bom, ela conta que com 29 dias de nascida, ela teve um acesso de tosse que sufocou. Então, ficou em estado de catalepsia por 6 horas. O médico e o farmacêutico já queriam dar o atestado, né, de óbito por sufocação. A mãe dela não aceitou, disse, não, minha filha não está morta. E entrou pro quarto, né, com a criança e orando, né, mas lá fora eles já tinham providenciado a roupinha dela, né, que é vestidinho branco, é azul e com uma coroazinha, né, e uma grinalda. E aí já encomendaram o caixão, mas a mãe não arredou pé. Minha filha não está morta, não está morta. E ficou aquelas 6 horas orando, né, para Nossa Senhora. Bom, quando ela ia saindo do quarto, ela esbarrou na grinalda da menina, que começou a chorar. Então, essa catalepsia que ela teve é devido à última encarnação dela, em que ela se suicidou, né? Se jogou de um penhasco, como Leila. E ela nasceu numa família espírita. O pai dela enfrentou falência comercial por 3 vezes. Isso porque ele emprestava dinheiro, as pessoas acabavam não tendo como pagar e ele perdoava a dívida, né? E acabou se tornando um funcionário público até o se desencarne em 1935. Ele era um homem abastado, mas depois ele acabou perdendo toda a sua fortuna. Então ela descreve o seguinte: fui criada com muita modéstia, mesmo pobreza. Conheci dificuldades de todos os gêneros, coisa que me beneficiou muito, pois bem cedo aliei-me das vaidades do mundo e aprendi a conformidade com a minha humilde condição social, compreendendo também a necessidade do próximo. A gente lembra, né, que eu acabei de falar que o pai acolhia, vamos ver aqui, ele acolhia as pessoas na rua e sempre prestando assistência às pessoas. Aprendi assim com meus pais a servir o próximo mais necessitado do que nós, pois em nossa casa eram acolhidos com carinho e respeito e até hospedado pobres criaturas destituídas de recursos e até mesmo mendigos, que alguns dos quais foram sustentados durante muito tempo pelo pai dela. No livro Recordações da Mediunidade, refiro-me a esses hábitos caridosos de meus pais, que eles herdaram também dos seus pais, né? Então, é interessante também dizer o seguinte, que ela falou que com 4 anos de idade, ela via e ouvia espíritos.
ela os olhava como se fossem pessoas normais, né? Ela não distinguia. Aí a gente lembra do Chico, né? O Chico, às vezes, passava uma pessoa por ele e perguntava: ô fulano, você tá viva ou tá morta? Oi, Chico, tô viva. Para ele era tão difícil identificar quem estava encarnado e desencarnado, e ela contou que acontecia a mesma coisa com ela. Bom, ela via dois amigos invisíveis com muita frequência. O Charles, que ela considerava como seu verdadeiro pai, isso porque ela se lembrava de uma encarnação em que ele realmente tinha sido pai dela. E o Roberto de Cadarreiras, que teria sido um médico espanhol lá para os meados do século XIX. Também ela vai estar sempre em contato com ele. As visões a perturbavam, né? E acompanhavam de uma imensa saudade de uma encarnação lá na Espanha. Ela se lembrava com clareza. Tanto é que ela não considerava nem o pai, nem os irmãos como parentes. Ela achava que aquela família era muito estranha e tudo que a rodeava era estranho para ela, porque ela vivia falando, né, de carruagens, aquelas casas suntuosas, falava de muita renda, tudo de reencarnação anterior. Então, por ser assim, ter atitudes estranhas, a sua mãe, que tinha tantos outros filhos, sentiu dificuldade de ficar com ela. Então ela passou a ficar com a avó paterna até os 10 anos, para a mãe poder, então, ter condições de cuidar das outras crianças. E quando estava com 9 anos, ela teve outra catalepsia. Então, certa noite, ela contou que, durante o sono, ela estava, então, vendo a imagem do Senhor dos Passos. E ia pedir socorro para ele, porque ela sofria muito. Então, ela descreve assim, ó. Ela disse que a imagem se movimentou, foi até ela, dizendo o seguinte: vem comigo, filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. E ela disse que então segurou na mão dele e depois perdeu a noção. Então, ela tinha esse convívio praticamente diário com os espíritos, né? Nessa idade, ela teve o primeiro contato com o livro espírita, contato com 8 anos. Então, ela disse que o pai não teve condições de dar aos filhos o estudo, porque eles moravam no interior, tudo muito caro, então ela só cursou até o primário. Então, ela não foi possível aproveitar a vocação que ela possuía, né, para o magistério, para a literatura. Então, ela esclarece: sempre estudei sozinha até as 2 horas da madrugada e que pude aprender nessas condições eu aprendi. Nós vamos ver que ela foi autodidata. Então a gente vê assim, nós estávamos falando aqui antes, às vezes as pessoas têm tantas oportunidades na vida e não dão apreço. Mas é justamente aquelas pessoas com maior dificuldade que vão tendo, e ainda mais ela, um espírito tão elevado por tantas coisas que fez, foi entendendo a importância de se ter o conhecimento, porque isso nos abre portas, né? Nos ajuda a caminhada mais fácil, uma caminhada em que a gente possa, através do conhecimento, nos melhorarmos como pessoas, né? Porque a gente sabe que é o nosso objetivo estarmos reencarnados, né? Então ela pegava livros emprestados e copiava, fazia um caderno. Então ela fazia o caderno naquele papel maravilha, aquele que quando a gente era pequeno, você não conhecia o papel. Era um papel acinzentado, né? Aí embrulhava carne, embrulhava tudo. Então o que ela fazia? Ela passava aquele papel, cortava assim em forma de caderno, costurava e ali ela copiava os livros. Olha a força de vontade dela para aprender. Então ela copiava aquilo tudo para depois o quê? Ter condições de reler, né? Mas o pai dela não sabia disso, só a mãe, porque o pai não queria que ela tivesse contato com outros livros que não fosse da doutrina espírita. Então, com 12 anos, ela vai ganhar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, do pai dela. Então, ela disse que, aos 12 anos, ela escrevia literatura. Olha só, era de modo muito rápido e fácil o que eu fazia, que suponho que se tratava, então, de fenômeno mediúnico, né? Ela fazia bem rápido, nem tinha noção. Então, chegou a aprender música, tocar piano, mas teve que renunciar a esse ideal. Então, ela disse,
essa era a minha provação, renunciar sempre, renunciar também o desejo de estudar. Ela conta que a sua educação foi patriarcal, muito severa, afastada da sociedade, sem conviver com o mundo, e de preferência ela só trabalhava assim a parte mental. Fato que, ela disse, se por um lado me favoreceu mais tarde o recolhimento necessário para uma tarefa mediúnica, por outro me prejudicou, pois não por me tornar excessivamente triste e tímida. E ela disse que o fato dela não ter aprendido uma profissão prejudicou muito a ela. Depois que os pais desencarnaram, ela precisou trabalhar para sustentar e ajudar a família, que ela morava no Rio naquela época. Então ela trabalhou numa casa de modas, né, durante algum tempo, mas ela disse que jamais se adaptou àqueles ambientes que tinha que suportar, então preferiu trabalhar por conta própria. Então ela ajudou a família financeiramente, costurando, bordando, fazendo artesanato, rendas e flores. Então a gente vê, quando a pessoa tem realmente aquela vontade de produzir alguma coisa, ela vai fazer qualquer coisa, né, pela necessidade. Então, voltando à sua formação religiosa, ela afirma que a sua orientação foi espírita. Nunca teve outra crença. Seu pai era espírita antes dela nascer, né? Não era militante, mas era espírita. Aí ela disse, olha só que interessante. O pai dela, quando ela nasceu, ele perguntou para o médium sobre ela. Pergunta aos espíritos quem foi essa menina em outra existência. E aí ela comenta que havia muita curiosidade, as pessoas sabiam o que aquelas que estavam reencarnando, o que elas tinham sido outras vidas. Mas aí ela falou que o médium se concentrou e respondeu depois de alguns minutos. Ela teve uma existência que foi camponesa na Bélgica. Seu passado foi tumultuoso. E a gente vai ver aqui realmente que o passado dela foi tumultuoso. E mais tarde foi confirmado isso, né? Através dos seus próprios trabalhos mediúnicos. Então, aos 12 anos, seu pai lhe deu o Evangelho, segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, como eu disse, e ela disse que eles acompanharam a vida dela todinha. Então, ela só seguia sempre os ensinamentos e nunca teve problema algum. Mas também ela lia muito também o Livro dos Médiuns. Então ela disse o seguinte, aos 13 anos comecei a assistir a sessões práticas de espiritismo, as quais muito me encantava, pois eu vi os espíritos se comunicarem, inclusive Bezerra de Menezes, né, e demais espíritos que se apresentavam ali. Fiz assim um grande aprendizado de prática espírita desde a adolescência, ao qual muito bem foi válido para os meus variados desempenhos na seara espírita. Então, a partir dessa adolescência, o trabalho mediúnico passou a ser muito comum para ela, né? Então, ela disse que fazia crônicas, contos, de uma forma muito interessante, em desdobramento. Nós vamos ver os livros que ela escrevia. Justamente, ela era levada pelos espíritos à espiritualidade, ela praticamente vivia aquelas coisas que ela depois passava para o papel. Antes de entrar na mediunidade propriamente dita, vamos falar como ela completou a sua formação como autodidata. Então, aquilo que eu disse, ela lia livros, né, e periódicos. Só para a gente ter uma ideia, assim, uma pincelada, o que ela leu até os 16 anos. Ela lia obras clássicas, Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros tantos, né? Então, sobre a mediunidade, ela disse o seguinte: nunca desenvolvi a mediunidade. Ela se apresentou a mim naturalmente, sem que eu me preocupasse em atraí-la. Pois, é verdade, ela disse que não havia necessidade de desenvolver essa faculdade, né, mediúnica, porque realmente ela era orientada pelos espíritos, né? Então, sempre foi dedicada a esse trabalho. Nunca teve problema. Ela relata que a primeira vez que sentou em uma mesa de sessão prática, recebeu uma comunicação do espírito Roberto de Canalejas, tratando de suicídio. Bom, a gente sabe, né, quem conhece um pouco da história dela, sabe que realmente ela foi uma suicida, né? Então ela contou que mesmo antes do desdobramento em corpo espiritual, ela fazia todo o trabalho dessa forma, né, desde a infância.
Então, ainda dentro dessa entrevista que ela deu em 1982, ela disse assim: como médium psicográfica, eu trabalhei a vida inteira, desde 1926 a 1980. 54 anos de trabalho, né? Como receitista, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Charles, Roberto de Canarreiras e outros. Inclusive, a gente daqui a pouco vai ver o trabalho que ela fazia com o Eurípides Barçanudo. E ela disse que foi médium conselheira, psicoanalista, passista e sempre era assistida pelos espíritos. Como médium de incorporação, ela foi da classe, não foi dos sonambúlicos, mas falantes. Ela foi especialista para o caso de obsessão e suicídio. Ela foi médium de efeitos físicos, ou seja, materialização. E aí, às vezes, acontecia a revelia dela, né? Era naturalmente, às vezes na assistência, dentro da cabine, aquilo acontecia. E ela disse que eram materializações luminosas, mas que ela nunca apreciou isso. Realmente, depois foi aconselhada por Bezerra de Menezes e o Charles a não praticar esse tipo de mediunidade. Ivone disse o seguinte: no entanto, minhas outras faculdades foram cultivadas com muito amor, perseverança, respeito, tendo eu seguido fielmente as prescrições do livro dos médiuns, sem nunca sofrer decepções ao obedecê-lo. Aqui a gente tem um ensinamento, né? As pessoas que querem realmente trabalhar com mediunidade têm que conhecer as obras básicas, pelo menos. E o livro dos médiuns, né? Então, muitas vezes as pessoas, né, são afoitas, chegam, né, jovens, quer logo ir para a mediunidade, trabalhar. Não, a gente tem que estudar. Porque a gente precisa ter o conhecimento para que os espíritos se aproveitem desse cabedal de conhecimento que a gente tem. Naquele momento específico de um trabalho, se você tiver no seu arquivo alguma coisa que ele vai precisar para, mesmo fazendo num trabalho de desobsessão ou num trabalho de trazer um estudo, você precisa ter o conhecimento para poder ajudar a espiritualidade a ser colocado para fora de você, para as outras pessoas escutarem. Então, ela estudava muito, né? E ela deixou claro que sempre seguiu os livros básicos e dos próprios guias que por ela se revelavam. Contou que teve orientação do eminente espírito Zico Horta, lá de Barra Mansa, que desde o início a aconselhou para que ela tivesse, então, um critério e o espírito de fraternidade. Ela reforçou que desde 1926 também exerceu, né, a tarefa mediúnica sem desfalecimento. Que a sua maior tarefa no campo espírita foi através da mediunidade, principalmente no setor de receituário e passes e curas, que praticou, como a gente viu, durante 54 anos. E ela também falou que foi média oradora, né, assistida por mentores espirituais, desde o ano de 1927, o ano da nossa casa, né, começou, até 1971, por 44 anos. Só abandonou esse setor porque os seus guias espirituais pediram para ela não fazer mais isso. E ela nunca viajou para fazer palestra nem estudos. Ela fazia onde ela morava. Praticou também a literatura mediúnica em livros, crônicas, contos, mas ela disse que nunca fez mensagem. As mensagens que vinham eram assim, se alguém chegasse até ela, então ela fazia essas mensagens para aquela pessoa, dando conselho, orientação, mas nunca como a gente pega, né? Aqui a gente traz mensagens, né, Emmanuel e outros tanto. Ela não fez esse tipo de trabalho. Ela colaborou em vários jornais do interior do país e também no Reformador, que é órgão da FEB, sob o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem ao amigo espiritual Frederico Francisco Chopin. Olha que interessante. Ela, na espiritualidade, conheceu Chopin e ficaram amigos durante 30 anos. Ela, vez por outra, ela ia na espiritualidade e quando ele se apresentava para ela, ele trazia assim um perfume de violeta apanhada na chuva. Era assim que ela sentia aquele cheiro, então
ela ia ao encontro dele. E essa era promovida e acompanhada, esse encontro, pelo Charles, né? Então, durante 30 anos da vida dela, ela ia na espiritualidade, assistia os concertos dele, eles conversavam, foram grandes amigos. Bom, vamos falar um pouco de curas. Nessa entrevista dada ao Reformador em 1982, ela falou sobre o trabalho de cura que ela fazia. Então, voltando, durante 54 anos e meio, pratiquei curas espíritas, através de receituário homeopata e passes e através de preces. Consegui muitas vezes curas em obsediados com certa facilidade, coadjuvada por companheiros afins. Senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores e sempre os tive como amigos. Fui correspondida por eles e nunca me prejudicaram. Então ela exercia essa mediunidade, a desobsessão, com tanto amor, com tanto carinho, porque a gente tem que entender o seguinte: Kardec deixou bem claro, tanto obsediado como obsessor são doentes. E como você vai tratá-los? Com amor. Porque isso é muito importante. Isso já é um passo para ajudar naquela harmonia que tem que haver, né? Porque a gente sabe que o processo obsessivo ele só para quando existe perdão. Daí depois é o primeiro passo para depois se instalar um amor. Então é muito importante que se tenha muito respeito e muito amor para aqueles obsessores. Não interessa se parecem assim violentos, mas o amor ele consegue aos poucos aquebrantar toda a violência e vai fazer o seu papel. Vai trazer a harmonia. Então ela falava o seguinte: ela curava obsessão com a permissão de Deus, não só nos recintos de centros espíritas, em sessões organizadas, mas também em serviço de passos, em gabinetes apropriados, servindo-se de médios auxiliares e até na residência dos próprios doentes. Então, ela deixou bem claro: conservei-me sempre espírita e médium, independente, jamais consenti com a direção dos núcleos onde trabalhei. Ela não permitia que eles habitolassem e nem burocratizassem as faculdades mediúnicas dela. Ela praticava a caridade qualquer dia, em qualquer lugar. O negócio dela era realmente ajudar os sofredores. Ivone cumpriu a rigor o critério horário fixado pelos centros onde serviu, mas nunca se submeteu à burocracia mantida por eles. Olha o que ela disse: se não me permitiam atender necessitados no centro, por isso ou por aquilo, em determinados dias, eu os atendi em qualquer outra parte, fosse na minha residência, na residência deles, e assim consegui curas significativas, pois aprendi com o Evangelho e a doutrina espírita que não há hora nem dia para se exercer o bem. Isso a gente tem que frisar bastante. Não há hora nem dia para se exercer o bem. A hora em que ele se apresenta, a dificuldade de alguém se apresenta a você, você tem que ter amor, o olhar de Jesus, o coração de Jesus, para ir ao encontro daquela pessoa e fazer aquilo que a pessoa está necessitada. Então, eu achei muito importante para nós, como vamos estudar pessoas que foram espíritas atuantes, como a Ivone, ressaltar isso aí. Não há dia, não há hora e nem lugar, porque o que tem que falar mais alto é o nosso amor, o nosso coração. A gente tem que estar proposto a fazer isso, porque a gente sabe que nós temos uma missão, cada um de nós. Fazer o quê? Crescer espiritualmente, aproveitar a reencarnação. E a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Então, a nossa proposta de vida é estudar o Evangelho e tentar ir colocando em prática no nosso dia a dia. Mas com certeza, quando a gente exerce o amor, a gente consegue crescer sim. Então esse é um exemplo que eu achei muito importante do que ela falou. Não há dia, não há hora e nem lugar para se fazer a caridade. Bom, ela diariamente mantinha um significativo trabalho de passes e radiações beneficentes onde quer que ela residisse. Ela falava assim: eram verdadeiras sessões que eu realizava a sós com Deus, meus guias, durante as quais orava pelos desencarnados,
lia os trechos da doutrina espírita ou do evangelho oferecido aos meus, pedindo a Jesus que os fizesse ouvi-los e coparticipar das minhas preces. Então ela também chamava os amigos espirituais para fazer as preces. É o que a gente faz quando a gente tem noção da importância de pensar, de se importar com o próximo. Quando a gente faz nossa oração diária, eu pelo menos aí nós temos uma lista de pessoas, vamos orar pelo fulano. Às vezes nem a gente conhece a pessoa, mas isso é importante. As vibrações de amor que a gente manda para aquela pessoa, a vibração de saúde, vai ter uma resposta. Então a gente pode todo dia, seja a hora do dia que for, parar uns instantes, fazer uma oração, pedir pelas pessoas necessitadas, pedir pela paz do mundo, pedir para que haja mais amor, mais compaixão. Isso é muito importante para todos nós. A gente não gasta, às vezes, nem 5 minutos da nossa vida e a gente não tem noção da importância que é para nós mesmos e para as outras pessoas que vão receber. Então, a gente fica aqui vendo pessoas como a Ivone do Amaral Pereira que dedicaram a vida toda ao próximo. Não só em orações, mas em trabalhos específicos, né? De prece, de cura. Então, a gente tem que pegar esses personagens que trouxeram para nós uma lição de vida e buscar alguma coisa, tirar alguma coisa deles, mas temos que ter a noção que temos que fazer a nossa parte. Fica muito bonito, a Ivone fez isso e aquilo, e a gente não se tocar que nós também podemos fazer. Nós não somos uma Ivone do Amaral Pereira, mas nós somos aquele irmão que pode fazer alguma coisa em relação ao outro irmão, né? Então, e olha que coisa interessante. Ela disse que muitas vezes se via rodeada por entidades durante esse trabalho. Ela via as entidades reconfortadas e satisfeitas e conseguia dilatar o coração dela em um grande amor por todas elas. Muitas delas se tornavam realmente aqueles espíritos que ela ajudava, passaram a ajudá-la, estar junto dela. Ela tinha certeza, que ela falava, que o dia que ela desencarnasse, ela ia ter muitos amigos à volta dela. E realmente teve. Então ela afirmou que tinha muito amor pelos obsessores e tinha certeza que quando desencarnasse, iriam ajudá-la também. Bom, aí ela diz, orava ainda pelos sofredores encarnados, pelos amigos e outras pessoas. Após pedir os conselhos e receituários solicitados por outrem, depois do que sobrevinham os trabalhos psicográficos e de literatura. Então, primeiro ela atendia as pessoas, né, que precisavam de conselhos ou de um remédio, e depois ela ia fazer esse trabalho psicográfico. Então, a Ivone disse sobre a sua vida em relação à mediunidade. Foram horas de intensa felicidade, as únicas horas felizes que em verdade conheci, durante as quais o mundo espiritual se abria para mim e se me revelava. Eu convivia com os espíritos e com eles eu me instruía, trabalhava e progredia. O convívio dela foi muito assim, próximo, né? Praticamente o tempo inteiro ela estava envolvida com os espíritos, ou para fazer cura, ou para estudar. Então isso ajudou a ela a progredir. Com esse trabalho silencioso, ignorado, humilde, consegui curar doentes do corpo e da alma, orientar médios e centros espíritas, reconciliar cônjuges, reequilibrar lares desarmonizados, consolar corações, evitar suicídios e esclarecer espíritos sofredores. E tenho certeza que Jesus abençoava meus esforços para acertar, porque era assim que os espíritos diziam. Então, aquela vontade, aquele amor, trazia resultados, né? Seu trabalho era diário, fosse o que fosse. Ela trabalhou como médium num centro espírita de Lavras, que hoje é o Centro Espírita Augusto de Silva, Grêmio Espírita da Beneficência em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Casa Espírita de Juiz de Fora, trabalhou durante muito tempo, Centro Espírita Luiz Gonzaga, trabalhou lá em Pedro Leopoldo por 2 anos, e a União Espírita Suburbana, lá na antiga Guanabara, que hoje é o estado do Rio de Janeiro, né? E ela servia lá no ambulatório médico. As curas que consegui foram realizadas com simplicidade,
sem formalismo, sem inovação na prática espírita. Ela disse: fui sempre avessa à propaganda dos meus próprios trabalhos, jamais aceitei as homenagens que me quiseram prestar. Então ela contou que uma certa época da vida dela, ela morou sozinha num pequeno apartamento no bairro do Lins de Vasconcelos, lá no Rio. Ela morava com uma amiga. Então ela ofereceu a colaboração mediúnica dela aos centros espíritas. Nenhum deles aceitou. Então ela fez o seguinte: ela organizou dentro da casa dela um posto médico, né, onde ela receitava medicamentos homeopatas, a própria custa, que ela mesma dava os remédios, tipo Barçanufo, né, que fornecia os remédios. Trabalhei sozinha fazendo ainda o culto do evangelho diariamente a sós com os guias, porque a companheira não aceitava o espiritismo. É isso que às vezes aconselho algumas pessoas que vão fazer. É importante fazer o culto no lar, né? É muito importante. As pessoas: mas tem pessoas na minha família que não aceitam. Entra no seu quarto e faz. Não deixe de fazer, não. Porque aquilo é importante para você e aquilo é um foco de luz que vai ajudar bastante outras pessoas. Então, a gente vê, tem muita gente, várias amigas, falam: não, mas então faz sozinha. Ou procura um horário que não tem ninguém, você vai fazer, mas não deixe de fazer. Então, ela fazia isso daí sempre. Tirava receitas pela manhã, fornecia remédios como mesmo alopatas, gratuitamente, aplicava injeções em doentes pobres, costurava para eles e nada cobrava. Ela disse que ela sempre trabalhou assim, sozinha. E esse trabalho ela fez durante 8 anos. Ela morava perto de uma favela, né? E ela ajudava muito a eles através de prece, através das curas, também aconselhamento, né? E costurava, bordava, ensinava aquelas moças daquela região, né? E costurava para eles gratuitamente também. Então foi 8 anos de provação, testemunhos terríveis que ela venceu graças à doutrina. Em 1952, ela vai então para a casa da irmã dela, a Amália, e passa a se dedicar de preferência à produção então de livros doutrinários. Então ela jamais psicografou poema. Ela escreveu 10 livros infantis que foram supervisionados pelo Leon Denis e pelo Bezerra. Então tem uma tarefa que ela se dedicou diariamente. Ela pegava o jornal, né, porque quando a gente era pequena, né, saía os obituários. E saía de que a pessoa morreu. Hoje não tem mais isso, e muito menos pode-se falar, né, mostrar que a pessoa se suicidou. É proibido, para não incentivar as pessoas. E o que ela fazia? Quando ela sabia que tinha sido suicida, ela pegava o jornal, e aí ela pegava o nome de um suicida, tomava nota e diariamente ela orava por ele. Muitos vieram agradecer, muitos, através, né? O Divaldo também fez muito isso, né? Isso ajudava muito, porque às vezes aquele suicida não tinha ninguém que orasse por ele, mas a Ivone estava lá. Né? Então muitos deles vieram e passaram a lhe ajudar, né? Então ela disse que era muito interessante, que muitas vezes eles vinham agradecer e ela lá no casarão, de braço dado com eles, ela não sabia se era encarnado, se desencarnado, passeava com eles para lá e para cá. Então, e a gente sabe que ela ainda faz muito trabalho de ajuda de suicidas. Muitas vezes a equipe chega e consegue impedir que aquela pessoa se suicide. Né? Então ela ainda continua com esse trabalho e esses que foram ajudados pelas orações dela fazem parte da equipe dela de trabalho. Continua trabalhando, né, com amor. Numa entrevista que ela deu ao Jorge Risini em 1972, ela fala da sua formação de caráter que foi feita por Bezerra de Menezes. O Chico uma vez comentou: o Bezerra tem muito carinho com você, mas não revelou por quê. Só mais tarde ela foi saber que ele tinha sido pai dela em uma encarnação. Então Bezerra não permitiu que a história de Leila fosse retratada na íntegra, para poupá-la de um sofrimento maior.
ele disse que não precisava ela passar mais por essa humilhação, né? Então, esse livro foi contado pela Denise Correia, assim do que eu falei, né? A encarnação dela como Leira. Então, tem uma trilogia que veio em ordem contrária aos fatos. Porque o Bezerra pediu que fosse feito assim, para ela não desconfiar que era a vida dela. Então, foram recebidos em ordem contrária de acontecimento. Nas Voragens do Pecado, retratando o século XVI, ele veio primeiro. Cavaleiro de Números, em século XVII, o Drama de Bretanha, século XVIII. Então, como eu disse, foi feito em ordem cronológica contrária, né, ao que foi na realidade, só para que ela não tivesse noção que era a vida dela, né, e para ela não sofrer tanto. Ela disse que sempre ouviu os conselhos do Bezerra, mas também de outros espíritos, né? Então, como o Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanufo, e aqui, ela disse que trabalhou muito com Eurípides Barçanufo para a cura de paralíticos. Vamos ver aqui, ó, gente, é tudo uma pincelada, tá? Porque é muita coisa. Encargos em casas espíritas. Em Lavras, um centro pobre, ela atuou muito com curas através da homeopatia. Pediu ajuda ao Frederico Finnegan. E ele era uma pessoa rica, né, lá do Rio. É o irmão Jacó do livro Voltei. Então ele deu para ela 60 vidros de homeopatia, cada um contendo 60 gramas. E com isso, ela, por muitos meses, salvou muitas vidas. Ela trabalhou aqui na Casa Espírita Juiz de Fora. Foi secretária bibliotecária, fundou a biblioteca James Jensen e também foi vice-presidente da casa. Mas também nas dependências da Casa Espírita, ela criou o Instituto Profissional Eugênia, onde ela também ensinou trabalhos manuais. Na Fundação João de Freitas, também aqui, evangelizou crianças. Bom, vamos falar de obras literárias. Perdeu muito das suas obras literárias, que foram publicadas em vários jornais. Ela não tinha noção de guardar, então aquilo se perdeu. São inúmeros jornais, mas só vou falar em 3. Destaque para o Jornal do Comércio em Juiz de Fora, colaborou com Clarim de Matão, tornou-se amiga de Caíba Schutel, né? E outros jornais em que ela realmente participou. Bom, vou falar então um pouquinho do Esperanto. Através do Esperanto, ela travou amizades, muitas amizades com esperantistas do mundo inteiro. Mas tem um em particular que foi muito interessante. Ele morava na Polônia. Ela acabou descobrindo que ele tinha sido um amor de outra vida. Ele havia prometido a ela que ia se identificar na próxima reencarnação. Então, quando eles começaram a trocar correspondência, ela colocar a mão na correspondência dele, ela sentiu uma vibração diferente e depois ela descobriu que ele era o amor de outra vida e passou a visitá-lo em desdobramento, sem que até ele percebesse. E aí, eles se correspondiam, né? Ela não falou nada, né, para ele. E aí, quando houve um congresso de Esperança no Rio de Janeiro, ele combinou que iria lá para conhecê-la também. Só que ele estava com 38 anos e ela com 62. E aí, ela foi aconselhada a não ir ao encontro para não errar de novo por amor. Bom, teve outro correspondente na Tchecoslováquia, né, e com que ela ajudou dando muitos conselhos, né. E antes de elencar suas obras, é importante entendermos que para receber as psicografias de seus romances, ela foi levada aos locais onde se desenvolviam os dramas. Então, alguns deles retrataram suas vidas passadas, como, por exemplo, a trilogia que eu já citei. Então, eles vieram em ordem invertida, repetindo, para que ela não entendesse que era a reencarnação dela. Por exemplo, nas Voragens do Pecado, século XVI, em Paris, ela foi Ruth Carolina de Bittencourt. Cavaleiro de Números, ela foi Beth Somerville Strasbourg. Também foi no século XVII, em Paris. E o Drama de Bretanha, século XVIII. Também na França, ela é Andréa de Guzmão. Bom, ela relatou como se procedeu esse processo aí para receber as obras. Muito interessante.
Os autores espirituais, inclusive do livro Memórias de um Suicida, retiravam seu espírito do corpo material. Levava ela para a espiritualidade, ou para o país em que se desenrolaria a ação. Então ela foi para Portugal, para Espanha, França, Alemanha, Rússia e alguns ambientes do mundo invisível. E são as palavras dela. Conheci assim algumas paisagens do mundo espiritual e paisagens estrangeiras terrenas, onde a ação romântica se desenrolava em diferentes épocas ou séculos. Nesses locais eu assisti a peça a ser escrita pelos autores espirituais com todos os detalhes. Sentia as emoções de todos aqueles personagens, né? Porque na época ela não sabia que era ela mesmo, né? Contemplava colorações belíssimas, via-me em todas as cenas, mas nada fazia ou dizia. Apenas ela ouvia uma voz desconhecida a narrar aquele drama, com uma precisão e um encanto indescritíveis, mas sem ver o narrador. E ouvia ainda tudo quanto diziam seus personagens. Realmente ela vivia aquele momento, né? Então assisti dessa forma a célebre matança dos huguenotes na França, no ano de 1572, com detalhes inimagináveis por todos nós. Assisti às cenas da Inquisição em Portugal, no século XVI. Visitei castelos medievais e da Renascença. Penetrei o Palácio de Louvre, na época em que ele foi construído. Perlustrei os gelos da Rússia, conheci a vida dos seus camponeses e o esplendor da nobreza ali existente durante o Império. Penetrei regiões sombrias do astral inferior e as ambiências consoladoras do astral intermediário. Posso dizer que o além-túmulo se assemelha à nossa terra, porém mais belo nas regiões intermediárias e boas. Nestas tudo é agradável e belo e artístico. Convivi finalmente com meus guias espirituais, como se eu fora também desencarnada, ou quase isso, e revi muitos trechos do passado históricos citados nos meus livros, como se tratasse do presente. Depois de todas essas visões, os autores espirituais dos livros mostrados voltam e os escreviam, e eu os transmitia com grande facilidade, porque já conhecia o enredo e também os detalhes. Olha que coisa extraordinária, ela viveu, ele levava ela para ver, ela convivia e ela então sentia na hora de transmitir, então ela sabia nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu. Não podemos deixar de relatar um fato importantíssimo em 1942. Ela teve um choque nervoso quando ela se deu conta que aquelas descrições eram da reencarnação dela. Das reencarnações. Então ela sofreu um trauma muito grande. E ela então entrou em coma por 2 meses. E os médicos não achavam nada de doença nela, né? Então, durante esse tempo, ela reviu a encarnação que foi filha de Charles, século XIX, onde ela tinha se suicidado. Revê detalhes do próprio suicídio e lembra do Vale dos Suicidas. Então, olha só, ela ficou num trauma. Então, é muito interessante isso aqui, porque ela vai assistir a operação perispiritual que houve com ela. Ela estava programada a viver 42 anos. Ela iria desencarnar com 42 anos. Mas pelo trabalho magnífico que ela fez de tanta caridade, eles acharam por bem estender mais 42 anos de sua vida. Então fizeram uma operação perispiritual, que foi dirigida pelo Bezerra de Menezes, né? E ela disse que assistiu tudo. A operação do próprio perispírito, ela lembra do remédio que teve que tomar, né? Em espírito, tudo ela lembrou. Então, a programação, como eu falei, seria de 42 anos, eles deram uma esticada, né? Porque ela precisava, né, ainda ficar para resolver para ainda poder ter condições de fazer mais caridade do que ela fazia. Ela desencarnou em 9 de março de 1984, lá no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Então, depois de 2 meses, ela desperta sem falar e põe-se a escrever. Então, uma carta do Dr. Bezerra de Menezes, que trouxe para ela, né, através do próprio lápis psicográfico dela, ela então foi tudo descrito para ela, que houve então
uma ação da espiritualidade, porque ela precisava, né, ainda estar reencarnada. A gente sabe que muitas pessoas ficam falando, por que eu estou passando isso, por que eu fiz na outra vida? É tudo tão relativo, né? Uma vez eu fiz uma palestra, estava falando que uma senhora, ela estava programada a viver 30 anos. Com 28 anos, ela adotou 2 crianças. Aí a espiritualidade falou, não, agora ela tem que esticar mais 30 anos para poder dar assistência a essas crianças. Então a gente não tem que ficar muito preocupado o que fez, o que não fez. Tem que estar preocupado agora, porque o que você fez já foi. Agora, o que você pode fazer hoje para melhorar essas condições da próxima reencarnação? Né? O Chico dizia, não posso mexer no passado, nem muito menos no futuro, que não me pertence, mas o hoje é primordial. Então é primordial a gente saber a importância de estudar o Evangelho, a importância de colocá-lo em prática, a importância de fazer-se crescer espiritualmente, o nosso objetivo. Então, a gente vai vendo através desses exemplos tantas outras oportunidades que vão surgindo, trocas, né, ou diminui a ação daquilo que você fez em outras vidas. A gente lembra de Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente não vai exercer o amor com o objetivo de fazer uma troca. Mas quando a gente consegue, dentro do nosso coração, entender a importância do amor e agir com amor, porque o Emmanuel diz que é muito importante a gente mudar o nosso sentimento para sermos bons. Porque quando a gente é uma pessoa boa, as nossas palavras, as nossas ações vão ser boas. Então é isso que a gente tem que entender. Agora temos outro fato muito interessante aqui, que foi o seguinte. Ela recebeu do Camilo Castelo Branco os textos de memória de um suicida. Então, tudo prontinho, segundo ela chega lá na FEB levando o manuscrito. Quem era o presidente da FEB? Manuel Quintão. Disse, aqui só Chico. Não recebo nada. Mas aí o Carlos Embaçaí intercedeu por ela. Disse, olha, eu já li o livro Amor e Ódio, foi muito bom. Ele, não. Aqui só o Chico. E não adianta, que não convenceram o Quentão. Aí ela volta para casa, muito desanimada, pensando, para que eu escrevi e perdi tanto tempo, né? E quando ela já ia colocar fogo naquele manuscrito, ela viu uma mão azul impedindo. Era o Bezerra de Menezes. Então, o que acontece logo em seguida? O Leão Denis vem, se comunica com ela, porque o livro estava incompleto. O livro não estava bem feito. Então, ele aparece e vai se prontificar a fazer a revisão doutrinária. E acaba em 1956. Então, 44 ela levou, só em 1956 o negócio ficou pronto, porque o Leão Denis a ajudou. E aí ela volta para a FEB. Aí quem estava lá, o Vantuil de Freitas. Ele até aceitaria, mas tem que ser datilografado. Aí ela volta desanimada, que ela não tinha máquina de escrever. Só vai ser 7 anos depois, ela ganha do sobrinho uma máquina de escrever, e aí ela datilógrafo tudo e volta lá na FEB em 1955. Em 1956 eles publicaram. Então tudo tem o seu tempo, a gente não pode ficar ansioso, querendo queimar etapas. As coisas vão acontecer exatamente na hora certa. Estava incompleto. Se tivesse sido aceito, ele nunca seria publicado, porque ele estava incompleto. E o Leão Denis veio e completou a obra. Então, para a gente ter uma ideia dos livros que ela escreveu, eu vou falar alguns. Memórias de um Suicida, com o Espírito Camilo. Amor e Ódio, com Charles, que é lindo. Foi o primeiro livro espírita que eu li. A Tragédia de Santa Maria, Bezerra de Menezes. Devassando o Invisível. Ressurreição em Vida, com Leo Tolstói. Nas Voragens do Pecado. O Cavaleiro de Números. O Drama de Bretanha. Dramas da Obsessão, com Bezerra. Recordações da Mediunidade. Sublimação, com Leon Tolstói e Charles. Evangelho dos Simples. O Livro de Eneida. Contos Amigos. Cântico do Coração, volume 1 e 2. Contos Amigos, Pontos Doutrinários, A Luz do Consolador, O Socorro aos Suicidas. Então, nós podemos, rapidamente, peguei 3 frases dela, para a gente analisar.
Duas estão no livro Recordações da Mediunidade. Se um médium não segue a doutrina ou se demonstra sinais de domínio de um obsessor, deve suspender seu trabalho mediúnico para que não prejudique os outros e a si mesmo. Então tem que ter consciência quando você vai fazer um trabalho em prol do outro. Se você não estiver bem, ou de saúde, ou com seus problemas, você tem que ter essa humildade de se reconhecer. Não posso trabalhar hoje. Eu não posso fazer esse trabalho. Já você não está fazendo porque você está de má vontade. Você está impedido. Tem que entender isso, né? E tem gente que não acorda e aí vai atrapalhar. O outro é: o desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. E tem muita gente que tem que fazer tanta coisa boa e desanimada. Eu tenho, às vezes, amiga, não fazendo crítica. Ah, minha vida é tão insossa. Aí eu lembro, né, esqueci o nome dele. É amigo do meu pai da yoga, muito importante aqui no Brasil. Daqui a pouco ele... Hermógenes. Ele fala assim: não existe solidão, existe solidariedade. Então, se você está só, vai ao encontro do outro. Você deixa de ser, ficar só para você ser solidário. Então, eu dou umas dicas, vai fazer uma coisa ou outra, mas as pessoas se desanimam, não sei o que... Aí acho que, não sei, não quer sair de casa, né? Não tem aquela visão que tem que fazer alguma coisa. Até conversar com o vizinho que está sozinho, isso já é importante. Ah, eu sei que minha amiga está triste, bate o telefone para ela. Faz uma videochamada para todo mundo se ver. Temos que sacudir as pessoas. Nos sacudindo, né? Então ela falou que o desânimo é realmente um mau conselheiro. A palavra mais não é do que uma vibração do pensamento. Então a palavra é uma vibração do pensamento. Se a gente for bom, nossas palavras serão boas. E para a gente terminar, ela disse assim: renova o teu caráter com a prática das virtudes. Reeduca a tua mente e os teus hábitos, os valores do teu espírito. Cumpre fielmente o teu dever, inspirando-te na moral do Cristo, e espera, confiante, porque tudo que necessitares e desejares virá às tuas mãos por ordem natural das coisas. Então é isso que cabe a nós, pegar histórias como da Ivone da Amaral Pereira, do Eurípides Barçanufo, do Chico e Bezerra e outros tantos, que são lições de vida e que a gente então tem que tentar pegar os mínimos detalhes daquilo que eles fizeram, dos exemplos que eles trazem para nós e entender que nós temos um grande objetivo: crescer espiritualmente, e só vamos fazer isso quando a gente estudar o caminho trazido por Jesus e fazer o que nós estamos fazendo, estudar, entender. A gente tem que interiorizar, tem que meditar sobre aquilo e depois ter a responsabilidade de colocar em prática. Às vezes é tão pouco que a gente possa fazer. Uma Ivone do Amaral Pereira, ela se dedicou a vida inteira para o próximo. Esqueceu dela, e a vida dela era a felicidade de servir. E a gente, realmente, às vezes no nosso dia a dia, a gente não tem tanto tempo. Mas não custa nada pegar um tempinho do nosso dia e fazer alguma coisa pelo próximo. Como eu disse, até um telefonema. A oração é importantíssima, porque ela vai ajudar aquela pessoa que está necessitada. Então você não pode sair da sua casa para fazer determinadas coisas, mas você pode orar no cantinho do seu quarto secreto, que é o seu coração, como Jesus ensinou. Então está aqui o que ela falou: renovar o nosso caráter com a prática das virtudes, reeducar nossa mente, os nossos hábitos, que tem que estar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então vamos dar valores para o nosso espírito e cumprir aquilo que está lá, que a gente precisa realmente ter entendimento que precisamos nos modificar. Nós estamos na mudança de planeta de prova e expiações para regeneração. Já começou. O planeta precisa que cada um de nós tenha essa responsabilidade de progredir. Então nós vamos ficando por aqui, lembrando da importância de estudarmos. Como eu vou repetir, Ivone do Amaral Pereira, Chico, o Eurípides Barçanufo, o Bezerra, só viveram para o próximo. Então, que a gente possa ter esse entendimento, que a gente tenha a vontade de estudar e vontade maior ainda de colocar em prática. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada.